Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre nós, amém? Louvamos ao Senhor pela bênção de ter a oportunidade mais uma vez, vida, saúde, para estar em sua presença nesta noite. Eu te convido a curvar sua cabeça, fechar os seus olhos, vamos falar com Deus. Pai, nós te louvamos, Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, por estar em tua presença nesta hora, e clamamos a ti, Jesus, por esse culto, que o Senhor fale grandemente aos nossos corações, e que aquilo que tem no coração do Senhor nessa noite seja trazido para nós. Fale conosco, ó Deus, nos abençoe em tudo, nos guarde e nos proteja. É a oração que te faço em nome de Jesus. Amém. Abra a palavra de Deus, amados, Isaías, capítulo 43, versos de 1 a 3, apenas até a parte A do verso. Isaías 43, versos de 1 a 3, parte A. Só Deus resgata Israel. Isaías 43, de 1 a 3. Mas agora diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel: não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor, teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Que Deus assim abençoe a sua santa palavra aos nossos corações. Nós vamos nessa hora louvar ao nome do Senhor. Que vontade de te adorar, que vontade de ficar aqui e te adorar, simplesmente te adorar, sem me importar com os que estão por perto, pode ser aqui ou em um lugar secreto, te adorar, simplesmente te adorar. Adora o Senhor nessa hora, com todo o teu coração. Que vontade de te adorar, que vontade de ficar aqui e te adorar, simplesmente te adorar. Senhor,
Atos capítulo 12, versos de 1 a 5. Livro de Atos, capítulo de número 12, versículos de 1 a 5. No ano passado, 2019, início do ano, nós meditamos um pouco a respeito deste assunto. Eu gostaria de mais uma vez compartilhar com cada um e nos aprofundar um pouco mais nessa noite. Atos capítulo 12, versos de 1 a 5, lança às costas a tua capa. Atos 12, de 1 a 5. Porque naquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar, e matou a espada Tiago, irmão de João, e vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos asmos, e havendo prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a 4 quaternos de soldados, para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Que Deus aplique e abençoe a sua santa palavra aos nossos corações. Meus amados, a igreja do Senhor Jesus era jovem, mas apesar disso, a história nos mostra que ela se multiplicava rapidamente. A igreja estava ali a se tornar uma ameaça crescente para o sistema político e também para o sistema religioso da época. A igreja de Jesus Cristo estava em formação, a igreja de Jesus Cristo estava acesa pelo fogo do Espírito. Amados, Herodes, o inimigo do avivamento, o texto aqui nos mostra, conseguiu assassinar Tiago, é o que diz aí no versículo de número 2, e também agiu acreditando que além de capturar, poderia matar também a Pedro, outro líder da igreja. Mas, queridos, percebam que ao capturá-lo, o texto diz que ele deixou para assassinar Pedro depois da Páscoa. Contudo, amados, ele não sabia que as orações dos santos trabalharam em favor do apóstolo cativo, e o anjo do Senhor foi enviado para libertá-lo. Amados, percebam, os planos de Herodes começavam a se frustrar, e Deus estava a responder às orações daquela igreja, impedindo
pedindo a morte de Pedro. E ao mesmo tempo, estava demonstrando ali, sem dúvida alguma, que os oponentes satanicamente inspirados podem ser derrotados quando os cristãos intercedem em sinceridade. A igreja do Senhor Jesus durante toda a história foi perseguida. A igreja do Senhor Jesus durante toda a história foi desafiada. A igreja do Senhor Jesus durante toda a história precisou aprender a viver pela fé, honrando o nome do Senhor, buscando e dependendo do Senhor em oração. Eu te convido nessa noite a meditar comigo a esse respeito em 3 pontos apenas. Em primeiro lugar, nós vamos meditar a respeito do grito silencioso da igreja e o mover do céu acionando o anjo de Deus. A sequência, a partir do versículo 4 e indo à sequência do texto, diz: repetindo, havendo prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a 4 quaternos de soldados para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Queridos, percebam, há indícios que dizem que esse quaterno eram grupos de 3 soldados, cada quaterno tem 3. Mas um estudo mais aprofundado a esse respeito mostra que cada quaterno de soldado, como o nome mesmo já diz, cada quaterno era composto por 4 soldados. Então imagine que entregou-se ali a Pedro a 4 quaternos de soldado, a 16 soldados, a fim de o guardarem, querendo apresentá-lo ao povo para que fosse assassinado. O texto diz, depois da Páscoa. O verso 5 diz: Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Queridos, Pedro foi pego, Pedro foi capturado, Pedro foi colocado na prisão, Pedro foi colocado sob forte guarda, mas os homens não eram bastante para conter o ímpeto da igreja de Deus. Os homens não eram capazes o bastante para conter o poder da oração que a igreja tinha, que a igreja tem. O verso 6 diz: e quando Herodes estava para o fazer comparecer, na mesma noite, estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. Ele estava sendo fortemente guardado para que não houvesse fuga, para que não houvesse revolta da parte do povo, a fim de libertá-lo. Além de todo este processo, queridos, além de todo esse forte armamento humano, Pedro ainda estava com 2 cadeias ligadas ao seu corpo. Ele ainda estava dormindo no meio de 2 soldados, uma à direita e outra à esquerda, e ainda na porta tinha guardas o guardando. O verso 7 diz: eis que sobreveio o anjo do Senhor e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro do lado, despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. Amados, imagine a cena. Pedro estava só, Pedro estava guardado por 16 soldados, e na mesma noite, o texto diz que seria apresentado para ser morto. Ele ainda estava dormindo entre 2 soldados, ligados com 2 cadeias. Tudo estava contrário na vida de Pedro, tudo estava desfavorável ao final dessa história. Porém, queridos, 2 coisas fariam a diferença nessa situação. 2 coisas marcariam a vida de Pedro para sempre. Primeiro, ele era servo do Deus vivo. E segundo, a igreja estava gritando em silêncio, em contínua oração por sua vida. Talvez nessa noite você se encontre em aperto. Talvez nessa noite você se encontre em um beco onde você não vê saída. Talvez nessa noite você se veja até no fundo de um poço. Mas eu quero te dizer nessa noite
que se você é servo de Deus, se você busca Deus em espírito e em verdade, se você busca glorificação no nome do Senhor a cada dia, se você é igreja de Jesus Cristo, creia que a sua oração, a oração do justo vale muito em seus efeitos, e mais, creia que a igreja de Jesus Cristo intercede uns pelos outros, e que tudo é possível ao que crê. A igreja fazia contínua oração pela vida de Pedro, é o que o versículo de número 5 nos diz. Em segundo lugar, libertador de Deus, anuncia continuidade de Pedro como porta-voz do Senhor. Aí no capítulo de número 12, a partir do versículo 8, e disse-lhe o anjo: cinge-te, ata as tuas sandálias, e ele o fez assim. Disse-lhe mais: lança as costas a tua capa e segue-me. E saindo seguia, e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas imaginava que talvez seria uma visão. E quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si só. E tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. E Pedro, tornando a si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo que o povo dos judeus esperava. Meus amados, percebam, no caso de Pedro, quando o texto diz a respeito da capa, a capa falada é um chamado para o ministério, para a obra, através do anjo. Deus estava dizendo: viverás, não morrerás. Através do anjo, Deus estava dizendo: segue-me, obedeça-me, busque-me, sirva-me, fale, viva, sou contigo. Queridos, portas, soldados, prisões, ameaças não o deteriam. Deus estava dizendo naquele momento: nada disso vai te deter, porque eu sou contigo por onde quer que andares. Deus tinha planos, Deus tinha propósitos na vida de Pedro, e não seria Herodes, não seriam seus soldados, não seria aquele forte armamento humano que havia sido criado para guardá-lo, não seria aquelas candeias, não seria aquelas portas de ferro. Absolutamente nada poderia deter Pedro, porque Deus tinha um plano na vida dele. Eu quero dizer para você nesta noite: nada pode te deter se Deus tem planos em sua vida. A igreja está orando, os cultos presenciais não estão acontecendo, mas a igreja está reunida, a igreja está unida em espírito. Nós estamos fazendo das nossas casas, meus amados, um templo vivo de adoração ao Senhor. Nós estamos fazendo das nossas vidas, meu irmão, nós estamos fazendo das nossas vidas, meus amigos, uma oportunidade, um momento único e ímpar de estar buscando ao Senhor em qualquer lugar. Especialmente estamos aprendendo mais de Deus, ser cristãos genuínos também em nossa casa. Se Deus tem plano para a sua vida, nenhuma enfermidade, nenhuma praga, nenhum mal, nenhum vírus vai te deter, porque Deus é contigo. Em terceiro e último lugar, a glória de Deus será visível a todos através de você. Atos capítulo 12, versos 12 a 17, concluindo o texto e concluindo a meditação desta noite. Atos capítulo 12, versos 12 a 17. E considerando ele isso, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. E batendo Pedro à porta do pátio, uma menina chamada Rode saiu a escutar, e conhecendo a voz de Pedro, de alegria não abriu a porta, mas correndo para dentro, anunciou que Pedro estava à porta. E disseram-lhe: estás fora de ti. Mas ela afirmava que assim era, e diziam: é o seu anjo. Mas Pedro,
perseverava em bater. E quando abriram, viram-no e se espantaram. E acenando-lhes ele com a mão para que se calasse, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão e disse: anunciai isto a Tiago e aos irmãos. E saindo, partiu para outro lugar. Meus amados, é assim que Deus faz. Deus é o Deus do impossível. Deus vai onde ninguém pode ir. Deus traz uma visão turva aos inimigos. Deus, através daquele anjo, entrou naquela cadeia, entrou naquela cela, passou por aquelas portas, esteve lado a lado com Pedro, tocou Pedro do lado, o despertou, disse: pega a tua capa, este não é o teu lugar, pega a tua capa, essa não é a tua condição, pega a tua capa, eu não te quero aqui, pega a tua capa, a tua história não para agora, pega a tua capa, o trabalho continua, pega a tua capa, é hora de sair. É hora de levantar a cabeça, é hora de prestar mais atenção ainda no que eu tenho a dizer, é hora de se levantar, atente aos meus propósitos, atente à minha voz, porque nesta hora eu quero falar contigo. E queridos, aquelas cadeias se soltaram de Pedro, aqueles homens continuaram dormindo, as portas abriram por si só. Pedro levanta, Pedro segue o anjo, Pedro sai daquele lugar, e de repente o anjo sai da presença de Pedro, e Pedro começa então a contemplar que aquilo não era um sonho, que aquilo não era uma visão, que aquilo era uma realidade. Então, queridos, eu quero chamar a atenção de você nesta noite, você que está aflito, você que está em apuros, você que está com medo. Deus foi com Josué, Deus foi com Pedro, e Deus é também com você. Levanta-te, porque Deus quer usar a tua vida para abençoar o teu lar. Levanta-te, porque Deus quer usar a sua vida. Deus quer fazer com que a posição com que você está nessa noite seja modificada. Deus quer fazer com que você pare de reclamar. Deus quer fazer com que você viva pela fé. Deus quer fazer com que você contemple a sua grandeza, o seu poder, a sua força. Deus quer mostrar para você, apesar de você nem eu precisarmos de prova da parte de Deus, Deus quer nos mostrar que Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Então, naquele momento, Deus usa a vida daquele anjo para tirar Pedro daquele lugar, amados, e Pedro já fora vai ali, como nós lemos no versículo 12, a casa de Maria, mãe de João, tinha sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos orando. A igreja estava orando, a igreja estava clamando por Pedro, a igreja estava em busca de um milagre. E queridos, imagine, Pedro chega naquele lugar e Pedro bate a porta, e aquela menina, aquela criança chamada Rode sai a escutar, conhecendo a voz de Pedro, de alegria, impactada, sem acreditar. Ela não abre a porta, mas corre para dentro novamente. O texto no verso 14 diz: e anuncia que Pedro está à porta. E amados, aqueles homens, aquelas pessoas, aquelas mulheres, aqueles servos que estavam ali orando pela vida de Pedro, disseram: está fora de ti. Em outras palavras, era como se eles estivessem dizendo: está fora de si. Talvez Pedro está morto e seja o seu anjo, para que a criança pudesse entender. Eles estavam dizendo: talvez Pedro, a história já está morto. Mas o verso 16 diz que Pedro persevera em bater, e quando abriram, viram-no e se espantaram. Mas amados, espera aí um pouco. Eles estavam orando por um milagre, eles estavam clamando pela vida de Pedro. Não era de se esperar que Pedro se apresentasse a eles? Queridos, igreja, amados, irmãos, amigos, eu quero dizer uma coisa para você nessa noite. Nós precisamos crer mais em nossa oração, nós precisamos crer mais no Deus ao qual nós oramos, nós precisamos crer que Deus é Deus de providência, que Deus é Deus de milagre, que Deus é Deus de livramento, que Deus talvez espere até o último momento, mas se Ele tem promessa, Ele vai cumprir. Se Ele tem promessa, Ele vai cumprir. Levanta-te, lança as costas a tua capa e siga ao Senhor. Igreja, ore, igreja, creia na sua oração, igreja, lança as costas a tua capa, a obra continua, o trabalho continua. Igreja, não pare, o rei está voltando. Não pare.
está voltando. Fica esse desafio para a tua vida nessa noite. Lança as costas a tua capa, levante a cabeça, saia da posição em que você está e siga e sirva o nome do Senhor. Que Deus nos abençoe, amém? Vamos cantar. Eu preciso aprender um pouco aqui, eu preciso aprender um pouco ali, eu preciso aprender mais de Deus porque Ele cuida de mim. Eu sei, Deus cuida de mim. Vamos cantar ao Senhor. Eu preciso aprender um pouco aqui, eu preciso aprender um pouco ali, eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outra porta se abre ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. A sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa, eu não ando sozinho, não estou sozinho com você. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. A sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa, eu não ando sozinho, não estou sozinho com você. Deus cuida de mim. Presta atenção. Se a vida não tem direção, eu preciso tomar decisão. Aleluia. A Deus, eu sei que existe alguém que me ama, Ele quer me dar a mão. Se uma porta se fecha aqui, aleluia, Deus faz, as portas se abrem. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Só Deus. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. A sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa, eu não ando sozinho, não estou sozinho com você. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. A sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa, eu não ando sozinho, não estou sozinho com você. Deus cuida de mim. Declare. Deus cuida de mim. Te louvamos, Pai. Te agradecemos, Senhor, pela bênção que o Senhor tem nos concedido de nesses tempos difíceis, ó Deus, poder ouvir a Tua voz. De nesses tempos, ó Pai, complicados de tempo, nós temos a oportunidade de ouvir o Teu Santo Espírito falar aos nossos corações e de poder viver confiados e descansados na Tua graça, no Teu poder e no Teu amor. Abençoe cada vida, Senhor, que está nesta hora cultuando a Deus conosco. Que o Senhor possa estar abençoando a sua casa,
a sua família, Senhor, a sua parentela, e que toda a tua bênção, toda sorte de bênção do céu recaia sobre as nossas vidas, e que nós possamos ouvir cada vez mais a tua voz e atender ao teu chamado. Nos abençoe em tudo, nos guarde, nos proteja. É a oração que eu te faço, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus assim nos abençoe. Seu peito, você não tem mais o que fazer. Quando você sempre chora e não tem ninguém pra te ajudar, apenas dobre seus joelhos. Se não tem palavras, começa a chorar. Mesmo em gemidos, o Senhor te ouvirá.